Olá, estudantes do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar ciências. Hoje que é dia 25 de novembro de 2020. Vamos estudar todo o capítulo 9, que fala das partes das plantas, porque a gente já falou bastante sobre esse assunto. Hoje vamos estudar mais um pouquinho, vamos finalizar o capítulo, tá bom? Então vamos lá. Organize o seu material. Vamos precisar do livro de ciências. Vejam lá. Nós vamos desde a página 92. Vamos pular alguma coisa até a página 101, tá? Você vai precisar de canetinha de destacar texto ou lápis de cor, lápis grafite e borracha. Hoje, então, dia 25 de novembro de 2020, hoje é uma quarta-feira. Vamos estudar ciências. E no nosso estudo, vamos começar falando daquela nossa experiência, que nós usamos 3 copinhos descartáveis, né? 3 copinhos transparentes ou de plástico, branco ou qualquer cor. Algodão, água e feijões. Sementes de feijões. Vocês lembram dessa experiência? Eu recebi várias fotos, várias crianças me falaram que deu certo a experiência, que o feijãozinho nasceu. O meu feijãozinho não nasceu. Nenhum feijão nasceu. Então, qual que era a ideia? A ideia era a gente colocar o algodão para servir de base, ou terra poderia ser também, deixar úmida a semente e o algodão ou a terra, né, em 2 copinhos. Um copinho, deixar ele sem água. No copinho sem água, o feijão nasceu? Não nasceu, né, pessoal? No copinho sem água, ele não nasceu. No outro copinho, a gente tinha que ver se precisava água. Ele ficou recebendo água ali por os dias, né, que a sementinha estava lá dentro. E aí, um belo dia, o que aconteceu? Começou a nascer o feijãozinho. No outro copinho, eu coloquei dentro de uma caixa. Ela ia ficar na escuridão, dentro da caixa. Só ia ter um buraquinho para passar a luz. Não é verdade? Lembram que eu mostrei para vocês o vídeo que eu fiz aqui em casa? Então, vamos lá. Os meus feijões não nasceram, tá? Mas eu vou explicar igual para vocês. Olha só. Eu peguei a foto aqui na internet de uma experiência mostrando o feijãozinho. Ó, ele começou... o feijão, quando a gente colhe, ele fica ali, ó, paradinho a sementinha, né? Parece que ela não tem nada dentro, parece que nunca vai acontecer nada. Quando a mãe e o pai compram no pacote, não acontece nada. O grãozinho do feijão fica normal. Quando ele é colocado na terra úmida, a água vai entrar no feijãozinho, vai amolecendo lá dentro e vai liberando algumas substâncias que vão fazer com que o feijão ele comece a abrir. Ó, ele começa a se desenvolver. E aí, aos pouquinhos, ele vai soltando aqui, ó, raiz. Olha aqui, ó, ele vai soltando a raiz. Raiz vai se infiltrando na terra e o caule começa a subir. O caule começa a subir. E aí, com o passar dos dias, ele vai crescendo mais o caule, tá? Então, vejam aqui, ficou uns dias assim, depois começou a levantar o caule, a folhinha, passou mais alguns dias, ele ficou assim, mais alguns dias assim. Foi isso que aconteceu com o feijãozinho de vocês?
Acredito que sim, acredito que tenha acontecido isso mesmo, não é? Então, veja que interessante, né? Se nós tivéssemos dado água com sal, vocês acham que o feijãozinho ia nascer ou não? Ia germinar? Não, ele não ia, né? E se a gente tivesse dado vinagre para ele ia germinar? Também não. Então, é importante a gente saber que a maioria das plantas, elas se reproduzem com sementes, ou seja, a planta cria as sementes, lança as sementes e aí, durante um tempo, a semente vai cair no chão, vai chover, vai molhar bem a sementinha e aí ela vai germinar, tá? Enquanto não chove, o que acontece? A semente fica guardadinha lá, o embrião lá dentro, desidratado, esperando a água, tá? Mas não adianta só a água. Precisa também de temperatura e oxigênio. Sem temperatura e sem oxigênio, a planta não se desenvolve, certo? E algumas plantas, elas precisam ficar expostas assim numa alta luminosidade, quer dizer, com bastante sol, que é o caso, por exemplo, das gramas, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da experiência. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um pouquinho da experiência da caixinha. Olha só essa caixinha aqui. Não é a minha caixinha, é uma caixinha de outra professora. Eu tirei foto porque eu queria mostrar para vocês que a outra professora, ela colocou essas camadas aqui na caixa. E aí ela fez um buraco no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar. E aí, olha aqui, ó, um buraquinho. Legal, né, gente? Ela fez como se fosse um prédio com vários andares, né? E o que acontece nesse prédio? Nesse prédio, ela colocou, na verdade não é um prédio, né? Uma caixinha. Colocou aqui embaixo o copinho com as sementinhas. E as sementinhas estavam molhadas, tá? E agora nós vamos ver o que aconteceu. Deixa a prof ver, arrumar aqui. Deixa a prof arrumar. Então, agora, vocês vão acompanhar. Não é uma foto, é um desenho, não é uma ilustração. Como que a gente pode dizer? É uma arte que foi feita mostrando o que foi acontecendo com esse feijão. Só que não aconteceu tudo de uma vez. Cada dia essa planta crescia um pouquinho, tá? Agora vocês vão ver a imagem acelerada, mas cada dia essa planta crescia um pouquinho. Então, vamos lá. Passou pelo primeiro buraquinho, segundo buraquinho, terceiro buraquinho, e aí, ó, ela procura o outro buraquinho. Por que que ela faz isso? Porque ela está procurando a luz, tá? Então, aqui onde ela percebeu, opa, passa um pouquinho de luz, vou passar por aqui. Aí ela sobe, opa, ela está sentindo que aqui tem um pouquinho mais de luz, ela vai por aqui. Um pouquinho mais de luz, ela vai por ali. Então, assim, é possível perceber que a planta busca a luz. O nome disso é fototropismo, tá? A planta, o caule dessa planta fica mais comprido do que uma planta que está na luz. Então,
a planta ela precisa, né, ter o dia e a noite para ela crescer em equilíbrio. E aqui ela, dentro da caixinha, ficando na escuridão, a gente percebe que aconteceu isso, tá? Quero mostrar também que existem outras maneiras da gente perceber o fototropismo. Olha só. Olha como essa imagem aqui, ela está indo, as plantas estão indo em direção à luz. Muito legal, né? Muito interessante. Opa, opa. Estão indo na direção da luz, né? E a gente vê outras imagens assim. A gente vê, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Mas a planta leva dias para ela ficar virada, inclinada nesse formato aqui. Uma planta que faz isso todo dia, o dia inteiro, é o girassol. O girassol é uma planta que ele busca a luz do sol. Tem várias imagens, várias músicas que falam do girassol buscando a luz do sol. Então, ele se vira. No começo da manhã, a flor está virada para um lado. À tarde está virada para outro lado, porque ela está seguindo a luz. Certo, moçada? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado de saber a respeito disso. Eu gosto bastante de ter essas informações. E agora, nós vamos para o livro. Então, lá no seu livro, capítulo 9, as partes das plantas. Se você não colocou a data, coloque a data. Só que a gente já estudou, vocês já viram que essa planta que está aparecendo aqui é uma mangueira. Como que a gente sabe que é uma mangueira? Porque eles estão conversando ali, né? O menino e a menina falando. No ano passado, comi muitas mangas desta árvore. Que delícia! A manga é a minha fruta favorita. Então, essa aqui é uma mangueira. Olha o tamanho das crianças em relação à árvore. A árvore é muito alta, né, gente? E vocês podem ver também como é o colorido das folhas. Então, tem folhas mais verdinhas, folhas mais amarelas, verdinho claro, verde escuro. Normal ser assim, tá? Quem tem um pé de manga ou uma mangueira próximo à sua casa, ou na sua casa, ou na casa de alguém conhecido, tenta lembrar aí, puxar da memória. É uma planta bem alta. Se a gente estivesse lá na escola, nós íamos conhecer, nós íamos olhar para a mangueira que tem na escola. Nós íamos olhar o tronco, a raiz, as folhas, tá? Vamos lá. Como são as plantas? Então, aqui, embaixo dos galhos e das folhas de árvores, nós nos protegemos do sol e descansamos. Então, vocês viram ali no desenho, né? Como essa árvore é enorme, que a gente pode descansar, pode brincar ali embaixo e se proteger do sol. Os morcegos se alimentam de frutos e beija-flores sugam o líquido nutritivo das flores. Então, tem vários animais que comem os frutos, né, das árvores. Abelhas, beija-flores sugam o líquido nutritivo das flores. E as raízes das plantas ajudam o solo a não ser levado pela água e pelo vento. Quando chove muito, pode acontecer num terreno que não tenha plantas, a terra a escorrer. Então, na terra que tem plantas, as raízes seguram o solo para ele não escorrer, para ele não ir com o vento, né? Então, importante importante saber sobre a raiz das plantas. Assim, vemos que os seres vivos e o ambiente se relacionam com diferentes partes das plantas. Então, a gente vê que para os animais, as outras plantas, as pessoas, a própria natureza, de uma maneira ou outra, ela
se relaciona, né? Até a planta ali, vocês viram, segura a terra para a terra não ser levada pela enxurrada. Raiz, caule, folhas, flores e frutos e sementes são partes que podem compor uma planta. Podem, tá, pessoal? Porque às vezes tem plantas que não tem tudo isso. Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Algumas plantas, elas nunca vão ter flor, nunca vão ter frutos, nunca vão ter sementes. Pode acontecer, tá? Então, vai depender de que tipo de planta nós estamos falando. Existem também plantas que têm flores, frutos, sementes, só que na maioria do tempo não aparece, a gente não vê. Por quê? Porque elas só vão aparecer na planta na época daquela fruta, certo? Que nem morango, por exemplo. O morango é uma frutinha que não está disponível o ano inteiro. Só vai nascer morango na época de ter morango, tá? Muito bem. Olhem aqui na planta do milho as principais partes. Ó, vocês estão vendo bem aqui em cima esse amarelinho? Esse amarelinho aqui está mostrando as flores. Aqui, ó, né? Aqui está ampliado, está mostrando maior. Nós temos as folhas, o que a gente pode dizer delas? São compridas, né? Nós temos o fruto, olha aqui, o fruto e a semente, tá? Sementinha. E o caule, olha aqui o caule, ó. Certo? E às vezes a gente acha que uma parte da planta é fruto e, na verdade, não é. Mas vocês vão aprender sobre isso mais quando vocês forem um pouquinho maiores, tá? A prof está falando de uma maneira geral, certo, gente? Existem plantas que não têm alguns desses componentes, como os pinheiros, que não têm flores e nem frutos. Então, pinheiro não tem. Os musgos, eles não têm caule, não têm flor, fruto nem semente. Então, depende muito da planta. Número 1. As ilustrações a seguir mostram o desenvolvimento de um pé de feijão. Escreva as partes que a planta apresenta em cada etapa da vida. Então, aqui você já fez. Agora, vocês vão corrigir, certo? Vamos corrigir juntos? E prepara o lápis de cor. Se você acertou, coloca o certinho aí. O que é que a gente vê aqui nessa primeira? A gente vê raízes. Opa! Raízes. Olha o acento, hein? Raízes, caule. Vou pôr embaixo. Caule e folhas. Raízes, caule e folhas. Nessa primeira. O que é que a gente vê aqui no número 2, na segunda? A gente vê raízes, caule e folhas também, não é? Raízes, o caule, só que agora tem mais folhas do que antes, certo? 3. O que a gente vê aqui no 3? Eu queria estar escutando vocês. Aqui também tem raiz, também tem caule, tem folhas e tem mais o quê? Flores, né, gente? Então, olha aqui as flores que apareceram. E agora, na última, o que é que a gente vê? A gente vê raiz? Sim. Caule? Sim. Folhas? Sim. Flores? Flores, não. O que mais que a gente vê? Os frutos, né, gente? Os frutos. Os frutos,
são cada uma dessas vagens aqui, ó. Isso aqui são frutos, isso aqui é um fruto seco que a gente chama, tá? E dentro do fruto tem o quê? Sementes, né? A gente não tá vendo a semente, mas a gente já sabe que tá dentro da vagem a semente. Então, raízes, caule, folhas, frutos e sementes. Se você acertou, façam certinho. Se errou alguma coisa, precisa arrumar, já arruma. Dá um pause no vídeo e arruma, que nós vamos para a próxima página. A raiz. A raiz é a parte da planta que absorve água e sais minerais do ambiente. Porém, ela também pode ter outras funções. Por exemplo, as raízes da cenoura, do rabanete e da mandioca armazenam substâncias nutritivas para a planta. Então, veja só, aqui nós temos as raízes que ficam embaixo da terra, elas se fixam, ó, elas se agarram aqui no solo para dar sustentação para a planta não cair, né? Senão vai chover, a planta cai. Aí tem o caule que sai aqui da terra. E o que é que tem aqui embaixo, então? Tem o solo, tem a raiz. Olha aqui, ó, a raiz grandona para sustentar a planta. E algumas plantas, elas guardam, elas reservam substâncias nutritivas. Por isso que a gente come cenoura, por isso que a gente come mandioca, rabanete, porque ela tá cheia de substâncias nutritivas que fazem bem para o nosso corpo. As raízes, sabe, gente, agora uma coisa legal aqui. As raízes que ficam enterradas no solo são chamadas de raízes subterrâneas. As que ficam embaixo d'água são chamadas raízes aquáticas. E as que crescem acima do nível do solo, quer dizer, ela não entra no solo, são chamadas de raízes aéreas. E elas podem se fixar a troncos de árvores e de rochas. Olha só, aqui nós temos uma raiz subterrânea, porque ela fica embaixo da terra, né? A cenoura ali, ó, é uma raiz subterrânea. A gente come a raiz. Aqui, nós temos raízes aquáticas. Esse aqui é o aguapé. Ele não fica preso no fundo do rio, ele fica soltinho ali, boiando na água. E aí, a raiz, então, é raiz aquática. E nós temos essa raiz aqui, ó, que ela não está lá no solo, ela não está lá na terra. Então, por isso que nós chamamos de raiz aérea, que fica no ar, tá? As raízes aéreas da orquídea, elas absorvem a água da chuva, ó, ela se prende aqui na planta, aí tem uma pessoa que amarrou ainda para ela não cair, né? E quando chove, ela suga a água da chuva. Você já observou a raiz de alguma planta em seu dia a dia? Em caso afirmativo, qual? Você vai me dizer aqui, ó, nessa linha, qual foi a planta que você já viu a raiz? Você pode ter visto a cenoura, a mandioca, o rabanete. Isso tudo é raiz. Se você já viu alguma dessas, você pode escrever aqui nesse espaço, tá? Dá um pause no vídeo e escreve. Agora, 2. Muitas raízes servem de alimento para os seres humanos e outros seres vivos. Você já comeu alguma raiz? Se você já comeu, escreva qual é. Nessa linha aqui. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Cenoura, que é uma raiz. Beterraba. Batata doce, mandioca, rabanete, nabo. São raízes, tá, gente? Vocês gostam de comer raiz?
Não sabiam que era raiz? E olha que tem algumas aqui que são deliciosas, que eu adoro. Muito bem. Colocaram a data de hoje, 25/11/2020. Opa, aqui em cima, tá? Vamos para a próxima página. Vamos falar do caule agora. Agora nós vamos falar do caule, minha gente. A água e os sais minerais que são absorvidos do solo pelas raízes, eles chegam em todas as partes da planta. Como? Como que eles chegam? Porque eles passam pelo tronco. O tronco é como se fosse um canal, uma rua. Então, ele passa por dentro do tronco, tá? Do caule. Às vezes, a gente conhece o caule, quando a gente olha a árvore, a gente fala tronco, né? O caule das árvores, como o ipê, é chamado de tronco. O caule do maracujazeiro é fino e delicado. Que planta que é essa, maracujazeiro? Quem sabe? É a planta do maracujá. Então, olha aqui é o fruto do maracujá. E olha aqui o caule, que fininho que ele é. Vocês estão vendo no livro de vocês? Aqui, ó. Os caules, eles podem ser rígidos e resistentes, bem duros, que nem esse caule aqui do ipê, ou eles podem ser mais flexíveis, eles podem torcer, virar, que é o caso do caule do maracujazeiro, tá? Ele é mais maleável. Certo, moçada? A maioria dos caules, ele cresce fora do solo, para cima, como o tronco das árvores. E aí eles são chamados de caules aéreos, porque eles estão no ar. Outros ficam enterrados no solo e recebem o nome de caules subterrâneos. Certos caules armazenam nutrientes produzidos pelas plantas. E agora a gente vai achar engraçado isso aqui, ó. Vejam, o caule aéreo da cana-de-açúcar armazena açúcar produzido pelas folhas. Então, olha que engraçado. Na cana-de-açúcar, as folhas, são folhas compridas, elas vão misturando ali, vão fazendo fotossíntese, respira e vai produzindo açúcar. E aonde que fica guardado o açúcar? Num pacote? Não, aqui no tronco, no caule da cana-de-açúcar, tá? É essa planta aqui que a gente toma aquele caldinho de cana bem doce, ou então que vai lá para a fábrica no caminhão e acaba virando aquele açúcar que a gente compra no mercado, tá? Esse aqui é o caule aéreo, porque ele fica no ar. Esse aqui é um caule que fica embaixo do solo. É o caule subterrâneo da batata inglesa, que armazena nutrientes produzidos pela planta. Então, o que a planta produziu de nutriente fica guardado na batata. Certo, gente? A batata, tem gente que pensa, a batata é uma raiz. Não, a batata não é uma raiz, porque está debaixo da terra, né? Não, ela é um caule, tá, gente? E esse caule, quando a gente corta em palitinhos e frita, não fica uma delícia? Batata frita? Então, a gente também come caule, minha gente. A gente come raiz da planta, caule da planta. O caule de algumas árvores pode abrigar animais. Você já observou algum exemplo? Você já viu algum caule que serve de abrigo para os animais? Vamos pesquisar aqui na internet.
Olha só, quantos animais vivem em caule, ó, escondidinhos, ó. Tem esquilo, tem lagartixa, ó o esquilinho aqui. Que mais que tem? O macaco fica lá nos galhos, né? Olha só. Que mais que tem, gente? Olha aqui, ó, quem tá agarradinho no caule. Um macaco, né? Vamos ver quem mais. Olha aqui, ó. Aqui, ó, nesse tronco, pessoal, tem um esquilinho, ó. A imagem tá ruim para ver, né? Deixa a prof ver se encontra outra imagem. Ó, olha aqui, esse dá para ver melhor, né? Nessas aberturas que tem na árvore, eles aproveitam e entram e se protegem ali de outros animais, se protegem também de chuva, de sol, guardam alimento, né? Então, vamos continuar nossos estudos. Você sabia, então, que o caule serve para proteger animais, abrigar animais? Eu já vi bichinhos embaixo da casca da árvore também. Então, olha só, coloquem a data 25/11/2020. Essa atividade aqui, gente, é muito legal fazer, só que a prof vai tentar fazer em outro momento, tá? Essa experiência, ela é para ver como que o caule faz, se realmente o caule consegue levar água para a flor. A gente faz de conta que o caule a ponta dele é uma raiz, coloca num copinho de água, coloca tinta na água, e aí a gente vê se essa água com essa tinta vai chegar aqui na flor, tá? Então, essa é a experiência, tá? O prof vai tentar fazer para vocês. Na próxima semana, vamos ver se dá tudo certo, né? Vamos falar da folha agora? Então, da folha, nós vamos colocar a data. Naquela experiência de antes, não vamos colocar a data, tá? A folha. A folha é a parte da planta onde geralmente é produzido o alimento das plantas e onde ocorrem as trocas de gases com o ar do ambiente. Então, na folha é que é produzido o alimento e é na folha que ocorre a respiração da planta, tá? A gente tem o nosso nariz, né? Para respirar. A planta respira pela folha. A folha, ela tem estruturas especiais que usam a água e a luz e o gás carbônico para produzir substâncias nutritivas para a planta. Então, ela usa a água, a luz e o gás carbônico para produzir substâncias nutritivas para a planta, o alimento da planta. As folhas podem ter tamanhos e formatos muito diferentes. Em geral, elas são verdes, mas pode ser de outras cores também. Então, olha aqui a Vitória régia. Ela é verde, não é? E aqui nós temos uma outra planta que se chama árvore de São Sebastião, que tem folhas avermelhadas, tá? Então, tudo depende de como é a planta. Cada espécie de planta é de um jeito. Atividade 1. Desenhe pelo menos 3 tipos diferentes de folhas encontradas na sua escola ou perto dela. Então, o desenho que vocês vão fazer não são de folhas encontradas na escola, são de folhas encontradas na sua casa ou perto da sua casa. Tá certo, gente? Então, vai ser a atividade para vocês fazerem depois. Essa atividade aqui, não esqueçam de fazer 3 tipos de folhas. Quem quiser pode dar uma paradinha, ir lá no jardim ou ir lá, conversa com a mãe para colher 3 tipos de folhas e desenhar e pintar. Sempre que a gente desenha, a gente pinta também, tá bom?
Quem já terminou a atividade anterior, segue comigo. Nós vamos falar agora de flor, fruto e semente. A maioria das plantas tem flores, a maioria, tá? As flores são muito diversificadas. Algumas são coloridas, têm um cheirinho bom, outras são muito pequenas, outras não têm perfume. E elas participam da reprodução das plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Então, algumas são mais bonitas do que outras, mais coloridas do que outras, mais cheirosas do que outras, mas todas elas vão fazer parte da reprodução da planta. Quer dizer, essa planta vai ter um filhotinho, a gente não fala assim de planta, né? Mas vai ter uma nova plantinha com as sementes. Então, vamos ver aqui. A primeira flor é a flor do pequizeiro. Ela se a gente for olhar, ela é grande e tem um cheiro forte. Eu não conheço essa flor, tá, gente? Pequizeiro, não conheço. Alguém da sala conhece? Do pequi? E aqui são as flores da grama. São pequenas e não tem cheiro. Olha aqui, ó. Isso aqui que tá parecendo pequenininho aqui, que são as flores, tá, gente? E na grama, ela aparece só de vez em quando, né? As gramas gostam muito de sol. Então, também precisa de muito sol para ter a grama, tá? As plantas que têm flores também produzem frutos. Os frutos protegem as sementes no seu interior. E em condições favoráveis, as sementes podem dar origem a novas plantas. Então, enquanto está se desenvolvendo o fruto, a semente também está se desenvolvendo. Aí, quando a fruta está madura, ela cai, protegendo a semente, né? Aí, a fruta vai apodrecendo, vai formando ali uma caminha. E a hora que vier chuva, a semente vai liberar a germinação. Enquanto não tiver semente, não libera a germinação. Por exemplo, nessa época que nós estamos sem chuva, nós estamos há muitos dias com o ar muito seco, sem chover, a planta que cair lá na terra não vai germinar, mas ela fica esperando o tempo da chuva. Não é interessante isso, gente? Porque se ela germinasse, ela ia morrer seca, né? Sem ter água. E assim não, assim ela espera o momento certo para nascer, para germinar. Nós temos aqui, ó, do abacate, a semente e o fruto. Olha aqui, ó. Que é isso aqui? É uma pitanga? A sementinha lá dentro e ao redor o fruto. E aqui nós temos a laranja, casca, o fruto e as sementes. Então, os animais comem o fruto e vão embora, vão para casa, vão brincar, vão se esconder, vão fazer outra coisa longe dali. E acabam engolindo a fruta e a semente. E aí, quando o bichinho faz o cocô, a sementinha sai. Então, também é um jeito de espalhar sementes para outros lugares. Então, quanto mais gostosa, chamativa for o fruto, mais os animais vão querer comer e mais longe vai ter essa fruta sendo levada, né, pelos animais. Olha que interessante, né? A sementinha vai dentro, vai ficar lá no cocôzinho do animal, quando chover, vai germinar. Alguns frutos, como a laranja, o limão, o mamão, têm muitas sementes. É verdade, quem já viu o mamão? Tem bastante, né? Outros, como a manga e o abacate, têm apenas uma semente. Então, olha que o abacate só tem uma semente, e é uma sementona, né? Sementes como feijão, soja, ervilha são nutritivas e são consumidas por animais. Sementes de soja e girassol, por exemplo, são usadas para produzir óleo. Você já ouviu falar de óleo de girassol? Óleo de soja?
É feito com as sementes, tá, gente? Agora vamos ver aqui, ó. Olha que interessante. O amendoim tem essa casquinha, não tem? Essa casquinha é o fruto. Então, o fruto é seco. Não é bom comer o fruto, é bom comer a semente. Certo, moçada? Ai, mais uma página. Vamos lá. Página, coloquem a data aqui. 25/11/2020. Os frutos também são diversos. Existem muitos tipos, muitas cores, muitos sabores, muito tamanho diferente. A jabuticaba e a goiaba são exemplos de frutos doces e carnosos. Isso é, tem polpa, é molhadinho, você morde, parece uma carninha. Existem também frutos secos, como a vagem do feijão e do amendoim. Lembra que eu falei que é um fruto seco? A gente não come a vagem do feijão e a do amendoim. A abobrinha, o jiló, o quiabo e o chuchu são exemplos de frutos comestíveis que não são doces. O jiló, o quiabo e o chuchu. O chuchu também é uma fruta. E não é doce. Olha ali, ó, o tomate. Aqui está aparecendo a foto do tomate, né? Então, o tomate também é uma fruta. E a gente usa para fazer molho, salada, né? Então, olha só. Ele é um fruto carnudo, suculento e que tem muitas sementes. Vocês já viram as sementes de um tomate? Pede lá para o pai e para a mãe mostrar para vocês, tá? Atividade 1. Essa planta aqui, ela se chama pata de vaca. Pergunta aí para sua mãe e para o seu pai se eles já viram pata de vaca. Se eles já viram, pedem para eles mostrarem para você, tá? Essa planta tem um nome, pata de vaca, por causa do tipo da folha. Olha só o tipo da folha aqui. Vamos ver se eu encontro rapidão aqui. Opa, folha, pata de vaca. Olha aqui que engraçadinho que é o jeito dessa folha. Por isso que o nome é pata de vaca, porque parece a marca de uma pata de uma vaca mesmo, tá? E agora nós vamos escrever, ó, escreva o nome das partes indicadas pelas letras A, B, C e D. Então, na parte A, que é essa foto aqui, o que é que nós vamos escrever? Que parte que é da árvore, da planta? Será que eu escutei alguém falando que é a folha? Acertou. Folha. Muito bem. Letra B. Aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui? Essa vagem. O que é isso que nós estamos vendo? É o fruto. E o que tem lá dentro do fruto? A semente, né? Então, aqui, lá dentro da vagem, tem a semente da pata de vaca, que é o nome dessa planta. C. Que parte que é essa que está aparecendo agora? Acertou quem falou flor. Quem falou flor já faz o certinho aí. Letra D. O que é que está mostrando na letra D? Quem sabe fala. Tronco. Vamos escrever do jeito que os estudantes do 2º ano sabem falar, que é caule. Pode ser caule, gente? Caule. O prof fala caule, mas é caule, tá? Letra E no final.
que parte dessa planta que não dá para ver? Ela tá aqui, mas não dá para ver. Opa! São duas, gente. O livro tá falando que só uma, mas eu tô achando que são duas. Quem concorda comigo, faz as duas, tá? Olha lá. Ele tá falando que é a raiz. E eu acho que a semente também tá ali, mas a gente não tá conseguindo ver, né? Vocês não concordam comigo? Quem concorda, escreve. Semente. Raiz e semente. São duas coisas. Vamos voltar, ó. Eu consigo ver a folha, o fruto. Não consigo ver a semente. Sei que ela tá ali. A flor, o caule. E a raiz tá ali. E a semente tá aqui. Raiz e semente eu escrevi, mas quem quiser pode escrever só raiz, tá, gente? 2. Circule os frutos carnosos. Lembra que eu expliquei? Carnosos são aqueles frutos que você morde, parece que tem uma carne para morder. Será que o mamão, você acha que sim ou não? É carnoso? Sim ou não? Sim, se você falou que sim, pode fazer um círculo e fazer o certinho. A amêndoa. Quem já comeu amêndoa? Amêndoa, eu não comia, não lembro de ter comido amêndoa, mas eu já comi amendoim, eu já comi nozes. Será que são frutos carnosos? Hã? Acho que não. Vagem. Será que é o quê? É carnoso? Você consegue morder assim, mastigar e ser suculento? Não, né? Fruto seco, a vagem. E a manga? A manga a gente dá aquela mordida, solta aquele caldinho, né? Então, quem falou que sim, faz o certinho aqui, ó. Estão muito espertos. Frutos carnosos, a gente sabe que tem o tomate, a abobrinha também é um fruto carnoso, o pepino também é um fruto carnoso, a azeitona é um fruto carnoso, o limão. E seco é o feijão, soja, girassol, arroz. Certo, moçada? Essas plantas aqui com o fruto, que é uma vagem, elas ficam secas, né? Quando a semente está madura. Quando a semente está madura, e elas servem para proteger as sementes, tá? E aí, quando a vagem ela fica seca, ela acaba se retorcendo e ela parece que ela estoura. E aí ela lança bem longe as sementinhas para caírem bem longe na terra. Certo? Vamos voltar para a atividade, para a página, né? Então, aqui, 25/11/2020. Observe a ilustração da planta e complete os espaços do texto com as palavras do quadro. Nós vamos escrever raiz, solo, caule, fruto, folha, alimento, tá bom? De acordo com a letra e o que está falando. Então, eu vou ler, você fala aí da sua casa. Só deixa eu recortar aqui. Enquanto você coloca a data. Se você não terminou, dá um pause no vídeo. Vamos começar da letra A.
protege a semente. Quem é que protege a semente? É a raiz, o solo, o caule, o fruto, a folha ou o alimento? É o fruto, né? O fruto. Então, eu vou pegar aqui a minha canetinha e já vou marcar aqui. Fruto já foi. Letra B. Quem produz alimento para a planta e realiza a troca de gases com o ambiente? É a raiz, o solo, o caule, a folha ou o alimento? Acertou. Quem falou que é a folha? Quem falou folha faz o certinho. Folha. E tem que escrever, tá? A folha. Só falar não vale. Já vou pegar aqui a canetinha e vou pintar a palavra folha, que folha já foi. Letra C, ó, tem duas coisas para a gente escrever, tá? Quem é que sustenta folhas, flores e frutos e transporta água? E olha para onde que está mostrando. É a raiz, é o solo, o caule ou o alimento? Acertou. Quem falou? Tchan, 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 tchan. Caule. Então, coloquem lá. Caule. Se você acertou, faz o certinho. Eu vou escrever o caule. E para várias partes da planta. Ele transporta água e para várias partes da planta. O caule sustenta folhas, flores e frutos e transporta água e raiz, e solo, e caule, e alimento. E alimento. Parabéns para quem acertou. Alimento. Agora eu tenho que pintar duas palavras, né, gente? Vou pintar a palavra caule e a palavra alimento. Letra D. O que é que está mostrando aqui na letra D? Quem é que absorve água e sais minerais? É a raiz ou é o solo? Quem absorve? É a raiz. Vou colocar um A aqui na frente. A raiz. A raiz absorve água e sais minerais Da onde? Onde que estava a água e os sais minerais? No solo. Muito bem. No solo e fixa a planta. Então, agora já marcamos raiz e solo e já completamos o nosso desenho, né? Nosso infográfico. Muito bem. Quem já terminou, vamos seguir para a próxima atividade. Essa atividade é bem moleza, bem tranquila. Observe as imagens. Em seguida, escreva o nome do alimento que cada animal está comendo e que parte da planta esse alimento corresponde. Vamos ver o tucano, gente. O tucano está comendo o quê? O açaí. A gente pode escrever assim, ó. Vamos escrever bem legal assim, ó. O tucano come açaí. Não, o tucano come o fruto açaí. Quem é que já comeu açaí? Eu não comi açaí assim, ó, assim do jeito que em frutinha, como o tucano tá comendo aqui. Eu só comi
naqueles potes, né? Com o fruto, com a polpa do açaí, né? Que é só o fruto amassadinho. Quem é que já comeu açaí? Quem é essa bonitona aqui? É uma borboleta, né? A borboleta. O que tem a borboleta? Come a folha de alface. A planta se chama alface. E o que é que parte da planta que ela está comendo? A folha, né? Então, a borboleta come a folha de alface. Ai, 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 como que é o nome desse passarinho? Vocês viram que as plantas servem de alimento, né, para vários animais. E a prof não sabe o nome desse passarinho. Vamos só escrever o passarinho? Pode ser? O passarinho come a fruta goiaba. Ele come a fruta e a semente, né, gente? Come a fruta e a semente de goiaba. Então, o passarinho, deixa eu ver se está certo. O passarinho come a fruta e a semente de goiaba. Muito bem. Ficou muito bom. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Vamos para a próxima. Com um colega, leia o trecho a seguir da letra de uma música Pomar e depois respondam as questões. Banana, bananeira. Goiaba. O que será que é aqui, hein? Ó, aqui é o nome da fruta, aqui é o nome da árvore. Então, vamos completar? Banana já tá bananeira. Goiaba é o quê? Goiabeira. Essa música é bem legal, gente. E aí, goiabeira. Sabiam que o nome é goiabeira? E agora? Aqui não está escrito, a gente vai ter que escrever laranjeira. O que será que produz a laranjeira? Produz laranja. Então, olha, banana, bananeira, goiaba, goiabeira, laranja, laranjeira, maçã, macieira, mamão, mamoeiro, abacate, quem sabe? Abacateiro. Quem quiser procurar essa música, Paz, para as crianças ouvirem, é bem interessante, tá? Banana, bananeira, goiaba, goiabeira, laranja, laranjeira, maçã, macieira, mamão, mamoeiro, abacate, abacateiro. Letra A, complete as lacunas com o nome das plantas e dos frutos que estão faltando. Já fizemos. Letra B, procure no dicionário o significado da palavra pomar. Por que a música recebeu esse título? O nome dessa música é Pomar, né? Por quê? Pomar significa o quê? Vou mostrar para vocês aqui no dicionário online. Dicionário Aurélio. Aí eu escrevo a palavra aqui, ó, pomar.
E olha o que ele vai me dizer. Que essa palavra é um substantivo masculino, quer dizer, o pomar. E é o nome de alguma coisa. É um terreno em que há muitas árvores frutíferas, grande quantidade de árvores que produzem frutos, pomaredo, e vem da palavra pomar, do latim, pomarium, tá? A palavra pomar vem do latim pomarium. Não sei se eu falei certo. Então, o que é um pomar? É um lugar que tem muitas árvores frutíferas. E por que escolheram esse nome para essa música? Porque a música está falando de várias plantas que dão frutos, né? Vamos ver aqui. As pinturas ao lado foram feitas por Margaret Mee, uma artista inglesa que viveu muitos anos no Brasil e se especializou em desenhar plantas. Aqui, ó, nós não vamos fazer essa atividade. Porque vocês já têm aquele outro desenho para fazer, ou que vocês já fizeram, né? Então, não vamos fazer a atividade A. O que mais chamou a sua atenção nas pinturas dessa artista? Ó, nessas duas pinturas, o que você achou mais legal? A aquarela de uma bromélia Aikmea, de 1977, à esquerda, e de uma orquídea nativa da Amazônia, 1975, à direita. Então, ela retratava as plantas, né? Muito bem, pelo jeito. Então, gente, ó, aqui é só para conversar, a gente não precisa escrever, tá? As atividades de hoje eram essas, mas não se esqueçam de fazer, não se esqueçam, página 96 não precisa fazer, página 97 pode desenhar 3 tipos diferentes de folhas encontradas perto da sua casa. Quem quiser fazer a experiência, pode fazer, mas não é obrigatório, tá? E tem que ficar olhando para a planta. Não dá para fazer a experiência e sair de casa e passear, tá bom? Gente, um beijo. Fiquem bem. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades. Nós estamos indo para o final do nosso livro de ciências e por isso que a gente pegou firme hoje, tá? Então, gente, um beijo e até a próxima aula.